Bem-vindo ao canal Para Pilotar Seu Cérebro. Repito que em todos esses vídeos eu vou chamar a atenção para lerem o livro. O livro é importante para ser lido para que esses entendimentos fiquem mais claros. Esse vídeo fala sobre o cérebro ser uma máquina. Nosso corpo, e o cérebro faz parte do corpo, é todo elétrico, ele funciona com eletricidade. Nosso cérebro é formado por uma rede de neurônios que recebem as informações dos nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, pele e órgãos internos e mandam através de pulsos elétricos esses sinais para o cérebro. Eu gostaria muito que vocês imaginassem um cérebro solto no espaço, com os olhos saltando, transformando luz, que é radiofrequência, mas é um espectro só, é uma parte pequena das frequências que a gente enxerga, que são as frequências luminosas, e transforma isso em pulso elétrico e manda para o cérebro. Imagina os dois olhos saltando do cérebro com um cabo elétrico mandando para o cérebro pulsos elétricos. Ouvidos a mesma coisa, língua a mesma coisa, nariz a mesma coisa, a pele toda se recebendo. O cérebro recebe uma infinidade de pulsos elétricos através de nervos, né, que são neurônios, tá? E através de um programa adaptativo que a evolução nos trouxe, né, até aqui, usa todo o que ele já conheceu para provocar na sua mente um sentimento, botar um pensamento, botar uma intuição e fazer com que você produza ações, ok? Mas ele não pensa, ele não raciocina, mas ele aprende. Isso é uma coisa meio complicada para entender. Como é que um cérebro aprende, mas não raciocina? Não, ele aprende, ele adquire conhecimentos, mas ele não raciocina. Ele põe só na memória o que ele vê, o que ele sente, o que ele vivencia, ok? Essa máquina, então, funciona como um radar. Imagina um radar de avião, um radar do navio, o que é? Ele fica monitorando estímulos externos, ou no caso do cérebro, internos também, e de acordo com os estímulos, ele dispara ações seguindo o programa que ele tem, que já vem incrustado no nosso DNA. Mas é adaptativo, esse programa ele vai, cada vez que você vive uma coisa, ele muda uma coisa. Cada vez que você aprende uma coisa, ele muda um pouquinho. Tá? Muito bem. Nossas ações são iniciadas pelo instinto. Uma criança pequena, o primeiro instinto dela é mamar, e ela aprende a reconhecer a face da mãe. Depois ela começa a reconhecer a face das pessoas que lidam com ela cotidianamente. Ela começa a reconhecer o espaço, ela começa a aprender. Ela está aprendendo, ela aprende sozinha, ela aprende a engatear, ela aprende a andar, ela aprende tudo, mas sozinha. Ninguém está ensinando, não tem um professor que ensina. Então, por isso é que é o cérebro que está aprendendo. Qual é o problema disso? O problema disso é que o cérebro compartilha conosco nossa vontade, nossa consciência, uma coisa que a gente chama de mente, que é uma coisa virtual. Se eu abrir o cérebro da gente, você não vai achar um lugar lá chamado de mente. Porque tanto a memória quanto tudo está espalhado pelo cérebro. Tá? Então, não vou entrar aqui em detalhes de neurociência, senão essa coisa não acaba. Mas é para você entender que isso é uma máquina. E sendo uma máquina que tem um programa, eu posso modificar o programa. Como é que eu modifico as ações dele? Ações de cérebro é o que ele coloca na nossa mente. Pensamentos, sentimentos, emoções. Como é que eu modifico isso? Modificando o programa. Ou modificando o que ele tem na memória. Ou modificando o que a gente chama, o próprio programa dele, com a gente chama de efeitos epigenéticos. Efeito epigenético são os efeitos do seu ambiente. Tá? O que você come
tá? Modifica algumas coisas. O que você sente, a sociedade que te cerca faz com que você tenha coisas que só tem naquela sociedade, você aprende. Isso é epigenética. Tá? O ambiente em que você é criado é que modifica o programa. E eu, intencionalmente, posso te botar no viver com índio, para que essa epigenética funcione para modificar algumas coisas. Modificar o programa do cérebro também é possível. Tá? Eu sou diplomado, a gente chama certificado em hipnose clínica, e sugestões pós-hipnótica é o que mais funciona para modificar o programa que o cérebro usa. Então, também é uma ferramenta. Então, essas são as ferramentas que a gente usa. Quando você aprende uma língua nova, você modifica seu cérebro. Seu cérebro não é mais o mesmo. Tem um estudo muito bacana dos motoristas de táxis de Londres. Motorista de táxi de Londres, isso há muitos anos atrás, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada. Ele tinha que fazer uma prova, ele tinha que passar numa prova. E ele tinha que decorar milhares de roteiros em Londres para passar nessa prova. Era uma prova difícil. Os caras estudavam 2, 3 anos para tirar uma licença de motorista. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam o cérebro desses caras antes de estudarem e mapearam depois que eles passaram na prova. O cérebro tinha mudado. Muda. Neurônios. Neurônios funcionam em circuitos. Tá? O circuito funcionava de um jeito, agora o circuito funciona de outro jeito. São outros circuitos. Então, aprender é a pedra filosofal de modificação do cérebro. Qualquer coisa. Aprende a jogar bola, aprende a jogar tênis, aprende a fazer uma coisa, aprende a resolver palavra cruzada, enfim, tudo que você aprende, que você assimila. E grande segredo, o cérebro não diferencia realidade de imaginação. Se o cérebro não diferencia realidade e imaginação, e tudo que você lê, assiste filme, ele fica fazendo parte de você. Imagina as possibilidades que isso apresenta, as oportunidades que você tem para mudar o seu cérebro e fazer com que ele faça o que você quer. Isso porque ele é uma máquina. Então, eu consigo fazer com isso. E aí você começa a entender. Ele então não diferencia realidade e imaginação? Não. Pô, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso imaginar isso, posso imaginar aquilo. E aí o mundo abre possibilidades imensas, ok? A primeira coisa que você tem que fazer é que o cérebro funciona desde que nós... E é importante com circuitos emocionais também. A emoção faz parte dessa máquina. Qual é o problema aqui? É que quando você está tomado pelas emoções, suas capacidades cognitivas são embotadas. Você não consegue pensar. Quando você está com raiva, você não pensa. Quantas vezes que você fala, puxa, não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz isso. Não, eu não pensei, e tal. Por quê? Porque você estava com raiva, você estava tomado por emoções. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o cérebro é uma máquina, ele só funciona com essa parte emocional, que faz parte dele, e uma das coisas que você vai aprender aqui num dos vídeos é aprender a dominar suas emoções, a controlar, a manipular o seu jeito de sentir emoções. Emoção você vai sentir sempre. O que eu vou te ensinar é você não agir, você pensar antes de agir. É você embotar essa emoção, acalmar, e aí então você pensar qual seria uma forma bacana de agir, se é que merece uma ação, ok? Muito bem. Como tudo na vida, depois que a gente aprende a fazer, fica tudo fácil, certo? Lembre-se, você só raciocina com o que você tem na sua cabeça. Esse é um outro aprendizado. O cérebro, ele armazena memórias e você raciocina com as memórias que tem no seu cérebro. Você usa a mente, você compartilha com ele a mente que existe, tá? Por isso é que você consegue entender o que ele está fazendo. Então, quando você está andando na rua, tive uma ideia. Não foi você que teve a ideia. Foi seu cérebro que trabalhou durante horas, dias, talvez meses, e soltou aquela ideia
botou aquela ideia na sua mente, achou que isso serviria para alguma coisa, percebe? Então, você vai ter que começar a aprender o seguinte, você precisa criticar o que o seu cérebro põe na sua mente. Ele não pensa, ele não sabe as reações, ele não sabe os porquês, ele é uma máquina. Ele recebe informação, passa no programa e o programa manda. Tanto é que você vê gente fazendo barbaridades na sociedade, matando pai, matando filho, violências de polícia, por exemplo, que são treinados para... Mas está dentro, a máquina funciona, ele se deixa levar, ele está no piloto automático. A ideia aqui é que você assuma o controle e desligue o piloto automático. Precisa de treinamento. Por quê? Porque ela funciona desse jeito. Então eu preciso treinar e ensinar a máquina o que eu quero que ela faça, para que aí seja como andar de bicicleta. Depois que você aprende, aí ele faz sozinho. Você aí acontece uma coisa, você não mais tem a mesma reação, porque agora você sabe que aquilo não é seu, aquilo é do seu cérebro, é um produto automático do seu cérebro. Ele viu uma coisa que você não percebeu, que você estava guardado lá há muitos anos e tal, e ele fez uma conexão qualquer. Percebam que a partir do momento que você sabe que o seu cérebro é uma máquina e que ele coloca coisa na sua cabeça sem você pedir, sem você estar envolvido no processo, você precisa criticar, você precisa ir lá, prestar atenção. Por que ele pôs esse pensamento na minha cabeça? Esse pensamento é bom para mim? Me ajuda? Essa é que é a teoria do livro, é que o livro vai te levar aos caminhos e ensinar os caminhos para que você resolva os seus problemas. Lembre-se, não existe duas pessoas iguais. Ninguém viveu o que você viveu. Só você. Ninguém sentiu o que você sentiu. Só você. Por isso, isso faz parte de você. Então, o seu cérebro funciona com essas memórias, com esses arranjos, com essas crenças, entendeu? Com esses acreditamentos que você tem na vida. Lembre-se disso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.